por que os evangélicos rejeitam ou rejeitaram os textos apócrifos. Quando falamos de textos apócrifos aqui, vale mais uma vez ressaltar que estamos falando daqueles 7 livros que contém na Bíblia Católica, e não dos demais apócrifos, que são um número aí gigantesco. Então por que que os protestantes, os evangélicos, rejeitam esses 7 livros que contém na Bíblia Católica? 4 razões básicas que vocês vão encontrar aí no tópico 4, que eu quero deixar para vocês. Primeira razão, a questão do tempo da escrita. Eles foram escritos naquele período que é chamado de período interbíblico, que está entre Malaquias e Mateus, aqueles 400 anos que também é conhecido como 400 anos de silêncio profético. A primeira razão pela qual os protestantes rejeitaram esses livros é porque eles foram escritos nesse período. Período este que a voz profética havia se silenciado. E isso não é nós que dizemos simplesmente porque o último livro é Malaquias e depois Mateus. Não é por causa dessa falta de livro nesse espaço que dizemos que houve um silêncio. A história confirma. Os próprios judeus, os próprios historiadores judeus daquele período disseram que Deus não levantou mais profetas naquele período e que houve um silêncio profético. Então, os próprios judeus é quem defende que houve de fato um silêncio. E se houve de fato esse silêncio profético, como é confirmado pelos historiadores daquele período, logo então, esses livros que foram escritos não foram inspirados por Deus, porque havia um silêncio, houve um período de silêncio. Então essa é a primeira razão pela qual esses livros foram rejeitados pelos protestantes, porque foram escritos em um período onde estava havendo um silêncio de Deus. Então não há porquê aceitarmos livros que foram escritos durante um período onde estava havendo silêncio da parte de Deus. Isso demonstra claramente que esses livros não foram inspirados por Deus. O segundo motivo pelo qual rejeitamos é porque os próprios judeus o rejeitaram. Os próprios judeus já haviam separado os livros que eles compreendiam que foram escritos debaixo da orientação do Espírito Santo e fecharam ali e não consideravam. Os próprios historiadores, como Flávio Joséfo, que é desse período, no caso do período de Cristo ali, no primeiro século da igreja, ele vai confirmar essa informação dizendo que desde Artaxerxes os livros já estavam selados e que os livros que foram escritos depois desse período não têm um valor e um reconhecimento como inspirados por Deus. Então os próprios judeus rejeitam esses livros no que diz respeito à revelação de Deus. Então os próprios judeus que são os escritores do Antigo Testamento já o rejeitaram. E esse motivo já é um motivo claro para nós também rejeitar, porque são os judeus os responsáveis pelos escritos do Antigo Testamento. E uma vez que eles rejeitaram, já é motivo para nós também rejeitar, porque são eles que estavam escrevendo, são eles que estavam separando os livros, são eles que compreendem do que Deus fez naquele período. E sendo eles os mestres desse período, eles já detectaram que aqueles livros não eram verdadeiros, não eram inspirados, então a discussão já morreu ali. Essa é a segunda razão. A terceira razão é porque há naqueles livros contradições doutrinárias. Há ensinos, há palavras ali que contradiz as doutrinas que Deus havia passado, contradiz os mandamentos de Deus. Então eles não têm uma ortodoxia verdadeira, uma ortodoxia correta, eles não têm uma doutrina correta. Então por isso foram rejeitados pelos judeus e também devem ser rejeitados por nós. E o quarto motivo é que eles receberam uma rejeição histórica, tanto Flávio Joséfo, como também Jerônimo, o tradutor da Vulgata, ou seja, tradutor da Bíblia para o latim, final do século IV e início do século V, depois de Cristo, ele vai dizer que aqueles livros tinham um valor histórico, mas não tinham um valor de inspiração. Não deveria ser considerado como livros para a doutrina, porque eles não eram inspirados. Logicamente, não há de se rejeitar que os livros, principalmente Macabeus, têm um valor histórico muito grande, mas é valor histórico e não doutrinário. Temos que separar. Por exemplo, Flávio Joséfo é uma grande obra de valor histórico, mas não doutrinário. Então nós temos que separar o que é um livro de valor histórico e o que é um livro de valor doutrinário. Essas são as razões básicas pelas quais os evangélicos, os protestantes rejeitam esse